Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós debatemos assuntos relacionados ao universo do direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao ITBI. Antes, porém, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ative o sininho também, deixe seus likes, comentários e se inscreva nas nossas redes sociais. Roda a vinheta, João. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito corriqueiro, não é um tema tão atual, mas que tem surtido aí novidades, assunto bastante importante financeiramente falando e que pode, de certa forma, impactar você aí que nos acompanha, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Importante a gente mencionar que quando a gente faz a aquisição de um imóvel entre pessoas vivas, nós temos que pagar um imposto. Esse imposto é um imposto municipal que se chama ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis entre Pessoas Vivas. Ou seja, eu vou comprar um imóvel do X, quando eu comprar esse imóvel, para eu poder fazer escritura pública e colocar esse imóvel efetivamente no meu nome, que é a forma adequada de compra de imóvel no Brasil, por meio de escritura pública, para a escritura pública eu tenho que pagar esse imposto para o município do respectivo local onde se encontra o imóvel. O fato é que esse valor de ITBI varia de município para município, tem uma média geral aí de 2%, a maioria dos municípios usa essa alíquota. O grande problema do ITBI não é exatamente a questão envolvendo todo esse entorno, mas sim um assunto específico, que é a base de cálculo. Qual é o valor que eu vou levar em consideração na hora de pagar o ITBI? E aí começam a surgir alguns problemas. E exatamente o que nós vamos falar no nosso vídeo aqui agora. Qual é a base de cálculo para fim de pagamento do ITBI? É o valor em que as partes, comprador, vendedor, colocaram como parâmetro ou é o valor que a prefeitura fixa como parâmetro, como base para pagamento do ITBI? E isso pode gerar uma divergência de valores considerável. Então vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que a compra e venda foi fixada em R$100 mil. Porém, a prefeitura fixa que o valor daquele imóvel é tabelado em 150 mil. Observem que nós temos aí um aumento no valor da avaliação do imóvel em 50%. Enquanto a venda efetiva foi 100 mil, o valor fixado pelo município foi 150 mil. E isso, na hora de pagar o ITBI, dá uma diferença considerável. Se a gente colocar como parâmetro a alíquota de 2%, no exemplo, então, aplicando o valor a ser pago de acordo com o que as partes definiram, eu pagaria R$2 mil. Logo, se for considerado o valor de R$150 mil, eu vou pagar R$3 mil. Até que, se a gente for olhar, R$1.000 não é uma diferença muito grande. Mas se a gente começar a exponenciar esses valores e nós começarmos a pegar um imóvel de 1 milhão, a coisa já começa a mudar de figura. Então, por esse motivo, surgem algumas teses, algumas ideias, e é isso que a gente vai comentar aqui sobre um recente julgado, para vocês entenderem que, atualmente, há possibilidade, sim, concreta, de que o contribuinte utilize como parâmetro o valor fixado na hora da realização do negócio entre comprador e vendedor, e não mais os parâmetros da municipalidade. Vou mostrar aqui para vocês. A 4ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo concedeu um mandado de segurança para determinar que o ITBI incidente sobre a compra de imóvel seja calculado com base no valor efetivamente pactuado entre as partes. O contribuinte relatou ter adquirido o imóvel por meio de instrumento particular de promessa de compra e venda e que, para formalizar a transferência, precisava recolher o ITBI. Segundo alegou, a Prefeitura de São Paulo exigiu o pagamento do tributo com base em valor venal de referência, superior ao preço ajustado no negócio, o que, conforme afirmou, elevava indevidamente a base de cálculo do imposto. Ao analisar o caso, o magistrado observou que o ITBI é tributo lançado a partir da declaração do valor da transação pelos próprios particulares. Reconheceu ainda que, no caso concreto, o valor constante do compromisso de compra e venda apresentava razoabilidade. Nesse contexto, lembrou que o TJ São Paulo já declarou inconstitucionais dispositivos que impunham ao contribuinte a observância automática da tabela de valor venal de referência. Além disso, o juiz citou a tese firmada pelo STJ no tema 1113,
segundo a qual o valor declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado e só pode ser afastado após a instauração de procedimento administrativo próprio. Ressaltou também que eventual revisão administrativa da base de cálculo somente pode ocorrer em situações excepcionais, como hipótese de fraude ou graves distorções de valor, mediante regular processo administrativo. Para o magistrado, portanto, deve prevalecer o valor do negócio jurídico e não o valor venal de referência. Na decisão acrescentou que, caso o fisco desconfie do montante informado, deverá observar o artigo 148 do CTN, assegurando contraditória e ampla defesa antes de arbitrar outra base de cálculo. Diante disso, determinou que o TBI seja recolhido com base no valor da compra, acrescido apenas de correção monetária desde a data do negócio, sem incidência de juros ou multa. Por esse motivo, pessoal, ficou claro e evidente aqui em tudo aquilo que a gente mencionou, que por uma questão evidente, de boa-fé e de participação das partes nessa questão, ou seja, a autonomia das partes, o que deve valer, portanto, é o valor que as partes definiram. E caso a municipalidade entenda que há um erro, um valor abaixo do valor de mercado, ela deve tomar as medidas cabíveis utilizando-se das ferramentas que detém, que é o lançamento da diferença. O fato é que há esse precedente interessante e você que eventualmente aí pagou o ITBI baseado nesse valor venal pode, em tese, pedir a devolução dos valores pagos a maior ou até mesmo em futuras compras e vendas também observar isso e pedir judicialmente que o valor a ser considerado não seja o valor venal e sim o valor efetivo da compra e venda. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Fico aqui para outros esclarecimentos. Até mais!